A ilusão da renda passiva, a nova prisão financeira. Imagine acordar num dia ensolarado, sem despertador, caminhando até a cozinha com calma, preparando seu café da manhã favorito e abrindo o app do banco para ver quanto dinheiro caiu hoje, sem precisar trabalhar, sem vender nada, sem negociar. A utopia da renda passiva. Essa cena está na cabeça de milhões de pessoas. E sabe o que é mais perigoso do que trabalhar a vida inteira? É acreditar que não precisa mais trabalhar antes mesmo de ter conquistado qualquer coisa. Nos últimos anos, o termo renda passiva virou religião. Todo influenciador, todo vídeo, todo guru te ensina que o caminho da liberdade é ganhar dinheiro enquanto dorme. Que o sucesso é ter 10 fontes de renda sem levantar da cama. Que basta investir bem que o dinheiro vai trabalhar por você. Mas e se isso for a armadilha mais desfaçada da nova economia? E se a promessa da renda passiva, na verdade, estiver te deixando mais pobre, mais estagnado e mais frustrado do que nunca? O problema não é o conceito de renda passiva, é como ele está sendo vendido. Pare de trocar tempo por dinheiro, dizem por aí. Mas ninguém te conta que no início você vai trocar tudo, seu tempo, sua energia, sua sanidade mental e talvez até seu dinheiro, por algo que só dará retorno anos depois. Girino aparece em sua versão pensativa diante de um quadro branco escrito "Renda passiva é igual a liberdade?" Ele olha com dúvida e escreve embaixo: ou dependência. A verdade é que a maioria das pessoas usa a promessa da renda passiva como desculpa para não fazer o que precisa ser feito hoje. Elas dizem: vou estudar sobre fundos imobiliários antes de começar qualquer projeto. Quando eu tiver uma renda extra, aí sim eu vou investir no meu sonho. Preciso de um negócio automático antes de largar meu emprego que odeio. Mas os anos passam. O negócio automático nunca vem. A liberdade nunca chega. E a pessoa continua infeliz, esperando pela mágica da renda passiva que só existe em vídeos com trilha inspiradora no YouTube. Gerindo agora está na frente de um computador, assistindo um vídeo de 10 fontes de renda passiva para ficar rico em 2025. Ele pausa, olha para o lado e vê sua conta bancária zerada no celular. Senta no sofá e pensa: e eu achando que estava no caminho certo? Sabe o que é pior? O próprio mercado aprendeu a lucrar com essa ilusão. Hoje, tem gente vendendo curso de como viver de renda passiva, sendo que a própria renda deles vem de te vender esse curso. Uma frase atribuída a Luiz Barsi, maior investidor pessoa física da B3, resume bem esse embate. A maioria quer viver de renda antes mesmo de construir patrimônio. Aí não é renda, é fantasia. Barsi, aliás, é defensor ferrenho de dividendos. A diferença é que ele nunca prometeu que isso vem rápido. Ele construiu seu império investindo pesado por décadas, com paciência brutal. O problema é que ninguém fala da parte do sacrifício. Só mostram a parte do cafezinho no jardim às 10 da manhã, com dinheiro caindo na conta. Girino segura um jornal com a manchete: Barsi ganha 1 milhão por mês em dividendos. Ele rasga metade e embaixo aparece: mas levou 50 anos para chegar lá. Você está buscando liberdade ou se escondendo atrás de um conceito bonito para justificar sua estagnação? Essa é a pergunta que ninguém tem coragem de fazer. E se você chegou até aqui é porque, no fundo, você talvez já desconfiasse disso. No próximo bloco, a gente vai desmascarar as promessas perigosas do mundo da renda passiva e revelar os 3 maiores mitos que estão te deixando paralisado. Porque, no fim das contas, ninguém está te salvando, nem a renda passiva. Os 3 maiores mitos da renda passiva que estão te empobrecendo. Se você chegou até aqui achando que estava no caminho certo, talvez o que vem a seguir te irrite. Mas às vezes, o que nos incomoda é justamente o que mais precisamos ouvir. Agora, vamos expor os 3 maiores mitos da renda passiva que, sem você perceber, podem estar te impedindo de construir qualquer tipo de patrimônio real. Esses mitos são como pequenos venenos disfarçados de conselhos, fáceis de engolir, mortais no longo prazo. Mito número 1. Você só precisa começar pequeno, e com o tempo a mágica acontece. Essa frase é verdadeira, e também é a mentira que mais te sabota. Sabe por quê? Porque ela te dá permissão para ficar onde está.
Você acha que colocar R$ 100 por mês num fundo imobiliário vai te deixar rico daqui a 30 anos. Só que você ignora um detalhe: a inflação, os custos invisíveis e o próprio tempo roubam o seu crescimento. Você começa pequeno, mas nunca cresce. Nunca aumenta o aporte, nunca cria novas fontes, nunca escala. Você apenas repete pequenos gestos achando que está progredindo. Girinho aparece animado, colocando uma moedinha em um cofre com a frase R$ 100 por mês. Ao fundo, um calendário avança 10 anos e o cofre continua praticamente igual. Ele olha, desanimado, e pensa: só isso? E é aqui que muitos param. Se contentam com a ideia de que o tempo vai fazer tudo sozinho. Mas, sem direção, tempo só serve para te manter girando em círculos. Mito número 2. Renda passiva é dinheiro sem esforço. Essa é provavelmente a mentira mais vendida da internet. A realidade? Toda renda passiva exige esforço, só que ele vem antes. Você tem que aprender, aplicar, ajustar, arriscar. Você precisa de capital, disciplina, estratégia e tempo. E se alguma dessas peças estiver faltando, não existe renda. Existe frustração. Girinho está sentado no chão lendo um livro chamado Renda Passiva com Cripto, cercado de anotações, planilhas, livros e olheiras profundas. Uma xícara de café na mão, um post-it colado na parede. Fácil? Só parece. Esse mito faz as pessoas acreditarem que se algo dá trabalho, então não é passivo. E é assim que elas abandonam qualquer tentativa no meio do caminho. Elas não entendem que a parte passiva só vem depois que você sangrou, caiu, testou e fez dar certo. É tipo plantar uma árvore e esperar sombra em 3 dias. Você precisa aguentar o calor por anos antes da sombra aparecer. Mito número 3. Com várias rendas passivas, você nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Parece lógico, né? Mais fontes igual mais segurança. Mas isso só funciona se as fontes forem reais, escaláveis, sustentáveis. O que mais tem hoje é gente que diz que tem 7 fontes de renda passiva, quando na prática tem um salário ruim, um e-book parado na Hotmart, 3 fundos imobiliários com rendimento mensal de R$ 4,00, um canal no YouTube sem views, um afiliado sem tráfego, um Pix da mãe e esperança. Girinho segura um papel com a lista Minhas 7 fontes de renda passiva, ao lado de cada item, os valores 0,03, 0,00, 0,15. Ele coça a cabeça com um sorriso amarelo, percebendo que foi tapeado por si mesmo. A quantidade de fontes não importa se nenhuma delas tem impacto real na sua vida. Você não precisa de 7 fontes de renda passiva. Você precisa de uma que funcione. A obsessão por ter muitas rendas passivas só serve para alimentar a ansiedade e te transformar em um acumulador de projetos que nunca saem do papel. Enquanto isso, a única coisa que cresce é a frustração. Girinho está no meio de uma tempestade de papéis, cada um com um projeto diferente: canal de cortes, e-book de nicho, FIIs, dropshipping, podcast solo, canal Dark, investimento em BDRs. Ele está sobrecarregado, com os olhos arregalados e gritando: não aguento mais! Esses 3 mitos criaram uma geração de pessoas que acham que estão investindo no futuro, mas na verdade estão postergando a ação necessária no presente. No próximo bloco, a gente vai revelar como o discurso da renda passiva virou uma armadilha comportamental e como ele está sabendo exatamente onde te atacar: na sua preguiça, na sua ansiedade e na sua busca desesperada por segurança. A promessa era de liberdade. Mas será que você não está mais preso do que nunca? A nova armadilha comportamental. Como o sonho de liberdade está te mantendo estagnado. Não é só sobre dinheiro. É sobre como você está sendo manipulado emocionalmente pelo discurso da renda passiva. E o pior, você nem percebe. Essa história de ganhar sem trabalhar, fugir do sistema ou viver de dividendos não é só uma estratégia financeira. É um gatilho psicológico poderoso que acerta em cheio seus maiores medos. Medo de fracassar,
medo de depender dos outros, medo de trabalhar duro e não ser recompensado. A promessa de renda passiva não é apenas confortável, ela é anestesiante, porque diz: fique parado, só espere, a recompensa vem. Não se esforce agora, o tempo vai fazer tudo por você. Você já está no caminho certo só por ter começado a pensar nisso. E assim, sem perceber, você entra num estado de espera perpétua. Girinho está sentado no topo de uma montanha com um cartaz na mão escrito: aguarde, liberdade em construção. O céu ao fundo escurece. Ele continua ali, sozinho, esperando. Você começa a adiar decisões, adia sonhos, adia atitudes. Não se arrisque em nada grande porque ainda não atingiu a renda mínima para começar. Não empreende porque quer primeiro garantir uma base de dividendos. Não se reinventa porque acredita que um dia não vai mais precisar fazer esforço algum. A promessa de liberdade está virando uma prisão disfarçada. Girinho olha para um gráfico com a curva de crescimento travada no tempo. Acima está escrito: começou bem, e parou por medo de errar. Ele se vê preso atrás do gráfico como se estivesse dentro de uma cela transparente. E enquanto isso, sabe o que está crescendo? Sua autoimagem de fracasso. Porque você se compara com quem já chegou lá, com quem mostra resultados, com quem tem 30 mil em dividendos e diz: se eu conseguir, você também consegue. Mas o que ninguém fala é o tempo que levou, os tombos que tomou, o capital que já tinham e, principalmente, o quanto continuaram agindo mesmo sem retorno. A maioria das pessoas não está fracassando por falta de conhecimento. Está fracassando por estar congelada no limbo da expectativa. Girinho aparece numa fila onde todos estão sentados imóveis, olhando para o celular. Em cima da fila, um letreiro: Zona de espera da liberdade financeira. Ninguém se move. O tempo passa. E se te dissermos que o verdadeiro problema não é você não ter renda passiva, mas sim você ter acreditado que só com ela seria possível viver plenamente? Essa dependência mental te impede de construir o que realmente importa agora. E cada ano de espera só aprofunda a sensação de que você ainda não está pronto. Você não precisa de liberdade financeira para começar a viver. Você precisa começar a viver para conquistar qualquer liberdade. No próximo bloco, vamos mostrar os efeitos práticos desse comportamento. Como a busca pela renda passiva está criando uma geração de ansiosos, endividados e frustrados. E como escapar dessa armadilha não exige capital, exige coragem. O mito do dinheiro trabalhando para você. Enquanto você dorme, seu dinheiro trabalha por você. Essa frase é bonita, poderosa, quase poética. É o tipo de frase que encontramos em cursos caros, estampada em vídeos de lifestyle com mansões ao fundo e repetida por influenciadores que juram viver de dividendos. Mas e se eu te disser que essa ideia, quando mal compreendida, está empurrando milhares de brasileiros para um abismo silencioso chamado acomodação financeira? Vamos para um exemplo real. Joana, 32 anos, conseguiu guardar R$ 150 mil ao longo de 10 anos de trabalho duro. Ela estudou, pesquisou e finalmente decidiu investir esse dinheiro em ações que pagam dividendos. Sua expectativa? Que esse dinheiro a libertasse do trabalho tradicional e gerasse uma renda passiva estável. Os primeiros meses foram empolgantes. A conta da corretora mostrava pingos de dividendos semanais. 120 aqui, 90 ali, 150 em outro mês. Parecia mágica. Joana se sentia no caminho da liberdade financeira. Mas logo a realidade bateu. Os dividendos somavam, no melhor dos meses, R$ 600. Ela percebeu que ainda dependia quase totalmente do seu trabalho. E o pior, parou de buscar novas formas de gerar valor, porque acreditava que seu dinheiro trabalharia sozinho para ela. Esse é o risco da renda passiva quando ela vira uma crença absoluta. Você deposita sua esperança no retorno futuro e esquece que o que te enriquece de verdade não é o dinheiro parado, mas a sua capacidade de gerar novas fontes de valor ativamente. Você acredita mesmo que o dinheiro vai trabalhar mais que você? Ele pode multiplicar com o tempo, sim, mas o tempo sozinho não garante nada.
Investimentos rendem de acordo com o risco, a estratégia, o momento do mercado e, principalmente, a sua ação sobre eles. Pessoas como Luiz Barsi, que vivem de dividendos, não chegaram lá esperando. Eles construíram um portfólio por décadas, com consistência, disciplina e reinvestimento contínuo. O que ninguém te conta é que o dinheiro só trabalha por você quando você já trabalhou por ele muito mais. E sabe o que acontece com quem acredita cegamente no dinheiro trabalhando sozinho? Estagna. A pessoa deixa de estudar, de empreender, de correr riscos calculados. Ela vive no modo passivo, esperando milagres de 0,5% ao mês. E quando percebe, a inflação já comeu o rendimento, a oportunidade passou e ela está presa ao mesmo salário, ao mesmo patamar de sempre. Não é o dinheiro que trabalha por você, é a sua inteligência, sua criatividade, sua ação. O dinheiro é só uma alavanca, mas se você não se mover, ele não sai do lugar. A verdade incômoda é que renda passiva só é libertadora depois que você aprendeu a dominar a renda ativa. Quem começa pela passiva geralmente termina frustrado. Quem domina a ativa depois cria a passiva como bônus, e aí sim, pode dormir tranquilo. A nova liberdade financeira. Controle ativo, não passividade cega. Você acorda cedo, antes do despertador, não porque precisa bater ponto, mas porque tem um plano. E ao contrário do que te disseram, você não quer que o dinheiro trabalhe por você. Você quer aprender a liderá-lo, controlá-lo, direcioná-lo como um general num campo de batalha. Renda passiva? Continua sendo um componente, sim. Mas agora você enxerga o tabuleiro inteiro. A maior armadilha que te venderam é que o sonho da liberdade financeira está no não fazer nada. Uma vida de rendimentos que caem na conta enquanto você vive de sombra e água fresca. Só que o que ninguém te contou é que isso é uma prisão disfarçada. Porque quem vive 100% da renda passiva se torna escravo da volatilidade, dos juros, dos humores do mercado, dos cortes de dividendos, da inflação que corrói silenciosamente seu patrimônio. E, principalmente, do medo de mexer no principal e ver seu castelo de areia ruir. A verdadeira liberdade não é deixar de trabalhar. A verdadeira liberdade é ter escolha. E essa escolha só é possível quando você domina as habilidades que geram renda ativa com inteligência. Quando você constrói sistemas que se adaptam ao mercado e não ficam paralisados à mercê dele. Sabe quem entendeu isso muito bem? Os que aprenderam a viver como investidores híbridos, constroem fontes de renda ativa estratégicas e reinvestem os lucros com disciplina para multiplicação a longo prazo. Esses sim têm renda passiva, mas nunca perdem a mentalidade de criação, evolução e ação. Renda passiva não é fim, é meio. A liberdade está no comando, não na fuga. Está em saber onde colocar energia e onde deixar o dinheiro trabalhar por você, mas com inteligência, não ingenuidade. Pare de buscar a cadeira de praia e comece a buscar a mesa de decisões. A diferença entre quem vive de renda e quem sobrevive dela está no quanto essa pessoa entende que liberdade não é ausência de trabalho, é autonomia total sobre o próprio jogo. E Girinho, sentado à mesa com gráficos, livros e anotações à sua frente, reflete com um leve sorriso. A paz verdadeira não está no descanso eterno, mas na capacidade de criar, ajustar, prosperar por escolha e não por obrigação.